Meus amigos, eu fiz esse vídeo para provar para vocês que José Smith era profeta, vidente e tradutor de registros antigos, seja pelo Urim Tumim ou pela pedra de vidente, não importa. Importa que ele tenha esse dom dado por Deus. E ele traduziu o livro de Abraão, que muitos apóstatas e muitas pessoas fora da igreja, ou dentro principalmente, atestam, querem provar de que o livro de Abraão era o antigo livro egípcio dos mortos. E que era um texto funerário, o que José Smith traduziu, mas vou provar que não. Mas como tudo começou, como foi a história? Em um túmulo, na margem ocidental do rio Nilo, do outro lado da cidade egípcia de Tebas, hoje chamada Luxor, Antônio Lebolo, guarde esse nome, Antônio Lebolo, um explorador de língua francesa, proveniente de Piedimonte. Piedimonte é uma região do noroeste da Itália. Antônio Lebolo descobriu várias múmias, juntamente com alguns pergaminhos de papiro. Depois da morte de Antônio Lebolo, em 1830, porque Lebolo morreu em 1830, as múmias e os papiros foram enviados aos Estados Unidos, onde Michael H. Chandler, ou Michael H. Chandler, não importa, que se apresentou como sobrinho de Antônio Lebolo, ele se apresentou. Sobrinho, olha, eu sou o sobrinho de Antônio Lebolo. Tornou-se seu proprietário em 1833. 2 anos depois, em 1835, Chandler exibiu seus artefatos em várias cidades do leste nos Estados Unidos. Quando Michael H. Chandler chegou a Kirtland, no final de junho, os santos mostraram grande interesse pelas múmias e papiros. Houve um interesse geral dos santos pelas múmias e papiros. Chandler havia ouvido falar que José Smith dizia poder traduzir registros antigos. Ele acertou. Como eu falei no começo do vídeo, vidente tradutor de registros antigos. Michael Chandler pediu a José Smith, você poderia traduzir aqueles papiros. E o Orson Pratt relembra, abre aspas, o profeta examinou-os e recolheu-se a seu quarto, onde perguntou ao Senhor a respeito deles, a respeito desses pergaminhos. O Senhor disse-lhe que eram registros sagrados e revelou a tradução de alguns dos caracteres. O próprio Senhor revelou a tradução de alguns daqueles caracteres. Michael Chandler tinha previamente enviado alguns caracteres do registro. Ele enviou a alguns estudiosos, a fim de ele queria determinar qual seria seu provável significado. Olha, eu vou mandar para alguns estudiosos. Ao receber a tradução do profeta, Michael Chandler assinou um testemunho assegurando que correspondia nos mínimos detalhes a dos estudiosos. Extremamente interessado em seu conteúdo, os santos compraram as múmias e os pergaminhos por $2.400. $2.400 foi o preço. José Smith começou imediatamente a trabalhar nos pergaminhos e descobriu que continham escritos de Abraão e escritos de José, que foi vendido ao Egito. José, que interessante. Continha escritos de Abraão e escritos de José. Podemos verdadeiramente dizer que o Senhor está começando a revelar a abundância da paz e da verdade. Fecha aspas. Durante o restante desse tempo, em Kirtland, José Smith manteve um ativo interesse em trabalhar com aqueles escritos antigos. O fruto de seus esforços, o livro de Abraão, que nós vamos falar muito, não foi impresso. Contudo, não foi impresso até 1842, quando outra parte da tradução havia sido terminada em Nauvoo. Em fevereiro de 1843 agora, o profeta José Smith prometeu suprir mais da tradução do livro de Abraão. Ele prometeu, eu vou suprir mais da tradução do livro de Abraão.
Contudo, sua agenda lotada não lhe permitiu terminar a obra antes de ser assassinado. Vamos falar desse livro de Abraão, que ele traduziu. No início de 1842, aproximadamente na mesma época que José Smith escreveu sua carta a John Wentworth, o profeta estava bastante atarefado com a tradução, entre aspas, dos escritos de Abraão, fecha aspas. Esses registros haviam sido adquiridos em 1835, quando a igreja comprou vários rolos de antigos papiros egípcios de Michael H. Chandler, como eu já falei. José Smith e seus escreventes fizeram algumas investigações preliminares a respeito deles, mas seu trabalho no templo de Kirtland e a subsequente apostasia e perseguições impediram-nos de continuar esse trabalho em Ohio ou Missouri. Por fim, na primavera de 1842, o profeta conseguiu dedicar-se à tarefa por várias semanas sem ser interrompido. O elder Wilford Woodruff, que ficou sabendo nos conselhos de liderança que o profeta estava traduzindo parte do conteúdo dos papiros, escreveu em seu diário seus sentimentos a respeito do trabalho do profeta. Abre aspas. Verdadeiramente o Senhor ergueu José, o vidente, e hoje cobriu com seu imenso poder, sabedoria e conhecimento. O Senhor está abençoando José com o poder de revelar os mistérios do reino de Deus para traduzir por meio do Urim Tumim os registros antigos e hieróglifos tão velhos quanto Abraão ou Adão. O que faz com que nosso coração arda dentro de nós ao vermos suas gloriosas verdades abrirem-se diante de nós. Extratos do livro de Abraão apareceram pela primeira vez no Times and Seasons e no Millennial Star, no verão de 1842. José Smith indicou que mais seria revelado posteriormente, mas não pôde continuar a tradução. Depois de 1842, ele não pôde. O que a igreja recebeu, 5 capítulos apenas do livro de Abraão, que está contido na Pérola de Grande Valor, um outro livro inspirado, era apenas uma parte do registro original. Em 1967, 11 fragmentos do papiro de José Smith foram redescobertos pelo Dr. Aziz S. Atiya no Metropolitan Museum, Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Os estudiosos confirmaram que se tratam de textos funerários do Egito, do tipo que normalmente eram enterrados junto com pessoas da realeza e da nobreza, destinando-se a guiá-los em suas jornadas eternas. Isso renovou a questão da relação entre os papiros e o livro de Abraão. José Smith não explicou o método pelo qual traduziu o livro de Abraão. Ele nunca explicou como ele traduziu, que método que ele usou para traduzir o livro de Abraão. Assim como nunca explicou plenamente o método de tradução do livro de Mórmon. Não obstante, assim como o livro de Mórmon, o livro de Abraão é sua própria evidência e foi nos dado pelo dom e poder de Deus. Os apóstatas se debatem e quando encontraram realmente, eles acharam que eram textos funerários do Egito, do tipo que normalmente eram enterrados junto com pessoas da realeza e da nobreza. Mas, será que o Senhor não colocou a mão dele? Será que eles não perceberam que além disso tinha também escrituras antigas sobre a vida de Abraão, com o pai dele em Ur da Caldeia e o sacrifício que tentaram fazer com ele? Será? São perguntas. Eu espero que vocês não ouçam os apóstatas, ouçam a razão, ouçam o Espírito.